What's your favorite scary movie? E para a estreia do novo quadro aqui no canal Batalha de Sequências, nós temos Premonição 3 versus Premonição 5. E eu tenho esses filmes aqui na minha coleção, galera. Eu revisitei esses filmes recentemente para trazer essa batalha para vocês. E com certeza foi a batalha mais difícil que eu já fiz aqui no canal, porque eu amo demais esses dois filmes e eu peguei detalhes pequenos para fazer a diferença, para eleger o vencedor. Mas nessa batalha nós passamos por 7 rounds e o vencedor de cada round leva 1 ponto. Quem acumular mais pontos no final é o grande vencedor dessa batalha de sequências. E como falei para vocês, a estreia desse quadro vai começar exatamente no auge, com Premonição 3 versus Premonição 5. Eita, quem vai levar melhor nessa, viu? E o primeiro round, então, nós temos acidente inicial. Aqui em Premonição 3, nós temos o acidente na montanha-russa. Esse acidente é muito bem construído. Já te deixa com aquela sensação extremamente desconfortável ao ver a montanha-russa, o Devil's Flight, o voo do diabo. Aquele diabo falando, aqueles tons de vermelho também que remetem a alerta, perigo, alguma coisa ruim vai acontecer, então já vai te causando uma grande angústia, vai te causar um grande desconforto, esperando aquele acidente da montanha-russa. Isso é muito mostrado até mesmo na nossa visionária do filme. Ela tem esse medo muito grande, o que nos aproxima bastante com ela, principalmente as pessoas que já têm um medo prévio de montanha-russa, porque são várias pessoas que têm medo de montanha-russa, de brinquedos radicais, de parques de diversões, até mesmo medo de altura. Então já tem aquele medo prévio desse brinquedo. E ali então o filme vai trazer o acidente numa montanha-russa. Dá uma grande aflição, não é mesmo? Você tá numa montanha-russa, preso num carrinho, em alta velocidade, numa alta altura, e você vai fazer o que se alguma coisa ruim acontecer com você ali? Você não tem para onde fugir, você está preso ali. Então como é que você faz? O carrinho para de funcionar, a sua proteção solta e você fica de cabeça para baixo. Você faz o quê? Você não tem para onde correr, você não tem como saltar, você não tem como sair, entrar no trilho e escalar para você poder descer de lá. Então o que você faz? Se alguma coisa acontecer nessa montanha-russa, você não tem escapatória. E o risco de um grave acidente e até mesmo morte iminente é muito alto realmente. Então brinca muito com esse medo prévio de várias pessoas. E querendo ou não, nós vemos várias notícias de muitos acidentes em parques de diversões, nesses brinquedos radicais. Então as pessoas que já têm medo, vê essa cena e falam, nossa, aí que eu não vou nunca mais mesmo. Então já fica aquele fator traumatizante. Ou até mesmo aquelas pessoas que não têm medo, quando vão ver uma montanha-russa, já lembram de Premonição 3, que é exatamente no meu caso. Eu amo a montanha-russa, eu amo parque de diversão, já fui em vários, já fui na Disney, já fui na Universal, já fui em vários parques, mas sempre que eu entro numa montanha-russa, eu lembro dessa cena, mas eu falo, não vai acontecer nada não. Mas sempre fica aquele medinho ali de que alguma coisa vai acontecer. Além de que também nessa cena nós temos alguns fatores misteriosos. Quem são aquelas duas pessoas misteriosas que estão na montanha-russa que a gente não vê quem é? Esse é um fator muito importante para o filme, para poder descobrir a identidade dessas pessoas. Além disso, as pessoas que sentam juntas no mesmo carrinho e elas caem juntas, quem morreu primeiro? Fica o questionamento, você não tem muitas respostas. Então temos vários fatores enigmáticos durante essa cena. Além, obviamente, das mortes bem gore, bem medonhas, grotescas, macabras. Então aqui tem uma atmosfera desconfortável, tem uma atmosfera que te dá muito medo durante toda essa cena e até mesmo a cena prévia que vai levar a esse acidente, né? Agora, o Premonição 5, nós temos o acidente na ponte hasteada. Esse realmente é muito bem feito também. É completamente diferente de Premonição 3. A gente já tá mais no solo, então você
tem uma sensação maior de segurança, de você pelo menos estar com os seus pés fincados na terra. Você não está no alto, sem para onde fugir. Então essa cena, ela é muito bem construída também. Por mais que tenhamos muito CGI nessa cena, na verdade, ela é muito bem feita. Aqui nós vemos toda a extensão da ponte e aqui temos muita exposição, porque é durante o dia. E ali vai mostrando os personagens morrendo um a um, explicitamente com mortes muito bem feitas, mortes muito grotescas, gore. E aqui você já sabe exatamente a ordem das pessoas que vão morrer nesse acidente inicial é a ordem das pessoas que vão morrer durante o filme. Então não temos exatamente um elemento surpresa neste filme. Além de que, se você tá com seus pés fincados na terra, como eu disse, dá uma sensação muito maior de segurança. Pelo menos você sai do carro, você corre, pelo menos te dá uma sensação de que você pode sobreviver até. Se você correr e você conseguir atravessar a ponte, chegar lá do outro lado, você tá, opa, tô vivo, tô bem. Então aqui pelo menos te dá alguma chance de lutar pela sobrevivência, de lutar para você viver. Então pelo menos te dá um pouco mais de esperança. Agora, montanha-russa, praticamente zero expectativa. A mesma coisa que te cair de um avião. O que você faz? Nada, reza, não é verdade? Aqui pelo menos você tem algum pouco de chance de sobreviver. Mas a cena realmente é muito bem feita, é muito bem construída. E é mostrada na íntegra em várias etapas da ponte sendo destruída. Então mescla efeitos práticos com efeitos em CGI. Mas acho que, como Premonição 3, essa abertura ressoa muito mais na nossa realidade, nos aproxima muito mais com esse medo de brinquedo radical, altura e etc., eu acho que causa uma sensação mais de desconforto, nos traumatiza um pouco mais para a nossa vida real. Então esse acidente inicial, eu trago isso para a nossa vivência e Premonição 3 leva então o primeiro ponto. Round 2, então, nós temos os nossos visionários. Aqui em Premonição 3, nós temos a Wendy. A Wendy é um personagem muito interessante, porque ela é muito controladora. E quando ela vai para a montanha-russa, ela já não tem controle nenhum. Então já é alguma coisa que já a deixa completamente desconfortável, não ter o controle daquela situação. E quando ela vai entrando, tem todo aquele suspense que eu falei para vocês, do diabo, das cores. E quando ela vai chegando e ela vê o carrinho, ela fala, ok, eu até vou, mas não vou na frente porque eu não quero ver os trilhos. Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar isso na fila da montanha-russa? Ou até mesmo você pode ser essa pessoa que já falou essas frases. Eu já fui com várias pessoas que falaram, não quero na frente, não quero ver os trilhos. Eu gosto de ir na frente, não tem problema nenhum, mas já ouvi várias pessoas falando isso. Então ressoa muito com a nossa realidade, né? E ela vai entrando e ela vai ficando mais e mais desconfortável. É o que dá o gatilho para ela ter essa premonição. E já no início do filme, ela já teve um grande luto. Ela perdeu o seu namorado e a sua melhor amiga. Ou seja, no início do filme, ela já está enlutada, já está tendo que lidar com a morte. Além de que, durante o filme também é falado que recentemente ela perdeu a avó. Então ela já tem vários e vários lutos para poder lidar durante o filme. Então a morte na vida da Wendy, a maneira como ela tem que lidar com sua trajetória narrativa no filme é muito conectada ao luto, à perda, a morte. Então ela tendo que ajudar as pessoas, ela acaba descobrindo que as fotos também são premonições das mortes, tentando desvendar esse mistério e também no futuro tendo aquela ansiedade, aquele medo de que ela vai ter que olhar a sua própria foto e como que ela vai morrer. Então ela vai saber
como ela pode morrer. Aqui no filme ela é muito perseguida também durante o filme, principalmente pelo McKinley. Temos aquela música There is someone walking behind you, sabe? E ela fica muito aflita. A atuação da Mary Elizabeth Winstead é fantástica, maravilhosa. Ela é muito carismática e a gente consegue se conectar profundamente com ela. E quando ela descobre que a irmã dela tá na lista da morte, nossa, é o fim, sabe? Então é um personagem muito interessante, que tem uma conexão fortíssima com a morte e com tudo o que acontece. Ela se sente muito responsável pela morte do namorado da amiga, pela morte das pessoas que ficaram na montanha-russa, pelas mortes das pessoas que ela não consegue salvar, mesmo tentando avisar. Então ela se sente muito carregada, ela sente a presença da morte ao seu redor, o que torna ela um personagem trágico e que faz com que a gente se importe muito com ela e torça muito para que ela sobreviva. Agora, o Sam de Premonição 5, ele não tem muito esse tom sobrenatural da morte à espreita. As coisas pelas quais ele passa são alguns medos mais humanos, porque quando começa o filme, ele já tem que começar a decidir o que ele quer para a vida dele. Ah, eu quero trabalhar como vendedor ou eu quero trabalhar como chefe? Ah, eu vou fazer o estágio na França ou não vou fazer esse estágio na França? A Molly, minha namorada, terminou comigo, eu não sei porquê, qual é o motivo. Então eu preciso lidar também com esses fatores pessoais, de relacionamento, os fatores também da minha carreira. Então ele está muito focado em outras partes da vida dele, além realmente das mortes. Ele tem a premonição, ele vê, mas ele não perde ninguém muito importante, muito próximo a ele durante o início do filme. Então ele não está enlutado, ele não está com essa perda da morte. Então você não sente que a morte na vida do Sam é uma constante, é uma presença forte ao redor dele. Ele está muito preocupado com outros fatores muito humanos. Ele tem que lidar com essas questões humanas da vida dele, do cotidiano dele, das escolhas que ele precisa fazer. Claro que ele vai se importar com as pessoas, claro também que ele vai tentar salvar essas pessoas, ele também está querendo entender o que está acontecendo, mas a morte na vida do Sam não é tão presente assim. Então a caminhada dele é muito mais pessoal do que sobrenatural, digamos assim. Ele é muito fofo, a gente se importa muito com ele, mas acho que falta um fator de que ele está realmente em perigo, sabe? Enquanto a Wendy está no esquema todo momento, o Sam se mostra um pouco mais tranquilo. Ah, eu vou trabalhar agora, se eu tiver que morrer, eu vou morrer em qualquer lugar mesmo, e vida que segue, sabe? A Wendy não, ela tá meio que paralisada. O Sam tá vivendo a vida dele normalmente. Então é muito diferente como os personagens lidam com esse tema. E por ser mais interessante, ser um pouco mais pesado, e a gente ficar mais essa jornada dela, eu coloco aqui a Wendy, então, como a melhor visionária entre os dois. Lembrando que eu adoro os dois filmes, são os meus favoritos. Então tem que fazer essa escolha. E eu escolho aqui a visionária, a Wendy. Terceiro round, então, nós temos as vítimas. Além dos visionários, nós também temos as nossas vítimas. Esses personagens que vão sofrer nas mãos da morte. Em Premonição 3, nós temos, então, os personagens bastante estereotipados, não é mesmo? Nós temos as duas adolescentes sexualizadas com seus corpos nus. Nós temos um pervertido. Nós temos aquele atleta valentão, nós temos uma adolescente rebelde, nós temos dois góticos, céticos que não acreditam em nada, são muito racionais. Então nós temos os personagens bastante estereotipados. E eles não pertencem a um grupo de amigos nem nada. São conhecidos, são colegas de turma, cada um vive na sua bolha, cada um vive na sua tribo. Então são poucas interações que nós temos entre esses personagens e são mais como contar
montagem de corpos mesmo. Não temos muito desenvolvimento desses personagens. Estão lá somente para morrerem. Os dois mais desenvolvidos, obviamente, são a Wendy, que a gente já comentou sobre, e o Kevin, que o Kevin é o grande ajudante ali da Wendy. O Kevin, ele teve uma grande evolução no seu arco narrativo. Ele começa como aquele adolescente brincalhão, não leva nada a sério, ele vai criando essa seriedade, ele vai criando essa preocupação, e toda a interação dele com a Wendy também muda. Eles não se gostam, eles não se bicam, eles têm um embate no início, e essa amizade vai sendo construída ao longo do filme. Então temos uma evolução do Kevin, passamos mais tempo de tela com ele, mas os outros personagens são bem estereotipados. Agora, em Premonição 5, nós temos mais nuances para os personagens. Alguns são bem estereotipados, como o Isaac, por exemplo, mas os outros são bem legais, são bem interessantes. Nós vemos um pouco mais sobre eles, um pouco mais sobre a história deles. Nós temos mais momentos de tela entre eles para a gente poder descobrir um pouco mais. A Olivia, por exemplo, né, também pareceria aquela mulher extremamente sexualizada, sensual. Só que, na verdade, ela também tem medo. Então, ela mostra uma vulnerabilidade. Além de que eles pertencem ao mesmo grupo, eles trabalham juntos, eles apresentam um vínculo, então nós temos mais interações dentre os personagens em algumas cenas, e que é muito interessante de ver como cada um age de acordo com as mortes também. Uns, tudo bem, outros sofrem muito mais, como o Peter. Então, como cada um reage a isso? A Molly, que é um interesse amoroso do visionário, não sabemos muito mais sobre ela, mas que ela ajuda, apoia ele. Vemos a jornada, então, amorosa entre eles. Nós temos o Nathan, que parece mais durante o filme também, que ele tem que tomar aquela decisão, empurra o Roy ou não empurra o Roy? Ele fica naquela dúvida, empurra, e ele acaba pegando a vida do Roy, então, pra ele. Então, ele, não, eu matei ele, meu Deus, o que eu fiz? Sabe? Então, você vê como isso afeta ele. E o Peter, ele é o melhor amigo do protagonista, e com o luto, com a morte da Candice, ele se torna antagonista no filme. Ele quer matar a Molly, então ele fica completamente lutado, ele enlouquece em relação a tudo isso que está acontecendo. Ele não sabe lidar, ele não aceita, ele então vai acabar querendo matar a Molly, podendo até mesmo matar o próprio amigo dele. Então essa jornada de um mocinho ali, de um personagem coadjuvante, amigo do protagonista, se torna também um dos antagonistas do filme. Isso é muito legal. A gente nunca viu no filme de Premonição em que uma das vítimas também se torna um grande antagonista e acaba prejudicando também esse grupo de amigos. Então isso é muito legal. Os personagens têm mais construção, têm mais personalidade do que meros estereótipos. Então por isso eu fico com os personagens de Premonição 5. Quarto round, então, nós temos as mortes. Com certeza um fator primordial desses filmes. O que a gente mais anseia em assistir nos filmes Premonição são as mortes. E olha que esse aqui foi muito difícil, mas eu tive que usar um pouco da tecnicalidade para poder escolher aqui qual filme tem as melhores mortes. Aqui em Premonição 3, nós temos mortes muito bem feitas, muito bem executadas. Algumas delas, nós temos uma construção, nós temos um grande suspense que vai acontecendo. E a melhor morte da franquia está neste filme da Ashley e da Ashlyn no bronzeamento artificial. Nunca farei. Se já tive ideia de fazer algum dia na minha vida, agora eu tenho ideia de que nunca farei bronzeamento artificial na minha vida. As mortes têm um suspense bem interessante. Nós temos as fotos então que causam esse grande suspense de como eles vão morrer, como. Então a gente vai mexer um pouco nesse mistério. Então o que tem nessa foto aqui que pode ter relação com a morte? A gente vai tentando desvendar junto com os personagens. Elas acontecem em lugares mais comuns, em que a gente frequenta um bronzeamento artificial, uma rua, por exemplo, uma fila de drive-thru, até mesmo numa academia, até mesmo numa festa, né? Mais uma vez um parquezinho ali de diversão numa festa.
né? Um metrô, por exemplo. Ou seja, são coisas mais do dia a dia, mais da nossa rotina, não é verdade? E as mortes aqui têm uma preparação que parece que é um pouco mais sobrenatural. É uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então parece que tem alguma coisa mais sobrenatural acontecendo neste filme. Não temos muita explicação pelo que está acontecendo, não é verdade? As mortes também têm muito gore, são efeitos práticos e são até mesmo um pouco pé no chão também, querendo ou não, né? Agora, em Premonição 5, nós temos muito mais suspense na criação das mortes. Toda aquela antecipação para as mortes é muito maior, é mais tensa. E você não sabe o que vai acontecer realmente, não é verdade? Porque a gente não tem uma foto que vai indicar algo que vai acontecer. Aquela cena da Candace é muito, mas muito aflitante, de verdade. Nossa, você fica assim, meu Deus, caiu aquele parafusinho. Ela vai pisar, não vai pisar, vai pisar, não vai pisar. Meu Deus! Aí você fica tenso. Ela não pisou, fala, meu Deus, o que vai acontecer? Então o filme ele vai brincando com a sua ansiedade a todo momento, e isso acontece praticamente em todas as mortes. Temos 3 grandes mortes com grandes preparações para essas mortes. Então brinca muito com a nossa antecipação. Mas infelizmente o que aqui cai muito é a finalização. A finalização dessas mortes não são tão boas quanto a preparação. Ou seja, o grande clímax da morte, que é a própria morte, não é tão interessante quanto todo esse suspense criado, não é verdade? Principalmente na cena, por exemplo, da Olivia. A Olivia tem toda aquela construção antecipada de lidar com o olho, né? Porque ela vai fazer uma cirurgia refrativa. Então, o laser no olho. Então, você fica assim, meu Deus, sabe? Aflito. E quando eu fui fazer a minha cirurgia refrativa, que eu fiz esse ano, eu lembrava de Premonição 5. Falava, não, isso não vai acontecer comigo. Então, você tem essa preparação. Mas, ao invés de focar naquele cenário, que tem muita coisa interessante, ela cai da janela e acabou. Sabe? Então, a finalização, o grande clímax das mortes, deixa um pouco a desejar. E são, infelizmente, um pouco cartunescas. E também levam até pouco para um lado mais cômico. Não tem tanta aquela seriedade, aquela morbidez de Premonição 3, por exemplo. Além de que, neste filme, por mais que quando as vítimas estão naquela iminência da morte, elas sentem a presença da morte, veem uma figura, uma sombra, sentem que tem alguma coisa errada, acontece rapidamente aí nas cenas das mortes. E eu acho que as mortes de Premonição 5 não tem muito do tom sobrenatural, na verdade. Aqui em Premonição 5, as mortes são mais ocorridas por negligência humana, erros humanos. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, na morte da Candace, eles não fizeram a manutenção do ar-condicionado, do ventilador. O prego acabou, o parafuso acabou soltando, o que gerou tudo o que aconteceu. Então, foi negligência humana de não fazer a manutenção desse ventilador. Agora, no Isaac também são vários fatores de erros humanos. Aquela cadeira que não está bem fixada e que você consegue ver que ela já vai quebrar em qualquer minuto. A massagista deixando o celular do cara perto da vela. Porque o celular vibra, anda e a vela pode cair e começar um incêndio. Até mesmo deixa o álcool perto do incenso, perto da vela. Então, assim, são vários erros humanos, negligências humanas que causam as mortes. Da Olivia, principalmente. Primeiro, por que não tiveram os dados completos do paciente? Segundo, o médico deixar a paciente deitada naquela mesa com o olho já esbugalhado para poder fazer cirurgia pronta e ele simplesmente sai e deixa ela sozinha. Erro humano, negligência médica. Quando eu fiz a minha cirurgia, por exemplo, a médica e a enfermeira não saíram do meu lado hora nenhuma. Nenhuma. Não pode. Além de que aquele vidro também que a Olivia ela cai do vidro, também não é reforçado. Como assim você vai simplesmente
quebrar e cair daquele vidro daquela forma, sabe? Também mais um erro humano daquela vidraça extremamente frágil. Até mesmo a morte do Roy, que é o Nathan que causa a morte. Até mesmo o Peter também como um vilão humano neste filme. Então, assim, enquanto Premonição 3, nós temos mortes muito mais sobrenaturais, com aquela atmosfera da própria morte, da essência da morte ali, algo realmente sobrenatural. Aqui em Premonição 5 parece que as mortes são muito mais cometidas por várias negligências humanas, que a morte acaba usando isso a seu favor, mas é muito mais erros humanos, não é verdade? Por mais que as mortes aqui de Premonição 5 sejam mais grandiosas, sejam maiores, sejam até mesmo mais icônicas do que Premonição 3, eu acho que Premonição 3 traz isso mais sobrenatural, algo mais sombrio e não tão cartunesco assim em relação às mortes. Então por isso eu vou ficar com Premonição 3. Quinto round, suspense. Aqui em Premonição 3, nós temos alguns suspenses acontecendo, principalmente na preparação das mortes. Temos até mesmo aquela questão deles tentarem desvendar quem são aquelas duas pessoas desconhecidas que estavam na montanha-russa, também pegando as fotos para poder desvendar como as pessoas vão morrer. Toda aquela perseguição da Wendy durante o filme também. Então esse filme tem grande suspense realmente. A cena do bronzeamento tem bastante suspense. A cena da morte no drive-thru também tem um grande suspense. Então esse filme tem sim um bom suspense durante ele todo. Só que esse filme, o ritmo dele é muito, mas muito rápido. Então ele corta de uma cena para outra, de uma cena para outra, morreu aqui, próximo, morreu ali, próximo, morreu aqui, próximo. Então é um filme ágil, um filme muito dinâmico, que vai cortando de uma morte para outra, de uma morte para outra, de uma morte para outra. Entre as mortes nós temos então Kevin e a Julie comentando sobre o que aconteceu, qual que é o próximo, como é que a gente vai fazer e tal. Então é um filme muito mais ágil, um filme muito mais dinâmico, um filme muito mais rápido nessa questão. Temos suspense sim, mas eu acho que Premonição 5 tem muito mais suspense. Suspense das mortes são muito mais prolongados, deixa você muito mais aflito. Aqui não temos muitas informações logo no início. Por exemplo, de que logo no início o Kevin já fala com ela sobre o voo 180, já fala da premonição, já fala que eles vão morrer. Aqui em Premonição 5 eles demoram um pouco mais para poder descobrir sobre isso, então tem um pouco mais de mistério. E entre uma morte e outra tem muito mais suspense, porque temos as interações entre os personagens, tem como alguns personagens lidam com essas mortes. Nós temos então mais coisa acontecendo durante o filme. Mais cenas de suspense, principalmente aquela cena do restaurante, que é um suspense muito, mas muito bem feito. Aquela perseguição, aquela luta. E aqui não temos somente a morte como vilã, mas também temos um ser humano como vilão. Então parece que Premonição 5 tem mais esse suspense acontecendo. Ele prolonga mais, temos mais tempo assim de reflexão, mais tempo para poder parar, para respirar um pouco e para ver o que está acontecendo. Então o ritmo aqui é um pouco mais lento, é um ritmo mais de thriller mesmo, para essa construção da antecipação do que vai vir para frente. Então por isso que eu acho que Premonição 5 tem mais esse fator assim, sabe, de suspense criado. Sexto round, então, nós temos a atmosfera. E essa atmosfera é sobre a presença da morte, o sentimento da morte durante o filme. Que isso aqui é muito importante, porque o tema principal do filme é exatamente a morte indo atrás dos personagens, a aflição dos personagens em relação à morte. E aqui, Premonição 3, nós temos muito desse tema da morte, até mesmo já comentei para vocês naquele round da visionária, da Wendy, como elas têm essa sensação. Ela até mesmo fala com o Kevin durante o filme, principalmente naquela cena do cemitério. Kevin
tem uma presença, tem alguma coisa muito ruim acontecendo, é uma presença macabra, pesada, fria, que tá do meu lado desde que eu estava na montanha-russa, é algo que não sai de mim, que está presente, está incrustado em mim. E exatamente nessa cena a gente tem aquela cena do vento no cemitério, aquela ventania nas árvores, ela fica tonta, e quando ela vai ver as fotos também, ela sente aquela presença meio mórbida, ela sabe que alguma coisa vai acontecer, ela olhando aquelas pistas das fotos, também querendo descobrir a morte, ela tem que lidar com o luto. Então aqui a morte é um fator principal. Esse filme abraça muito o sobrenatural, abraça muito esse tom macabro, do tom mais sombrio, mais pesado. Temos mais cenas noturnas também neste filme, o que traz esse estado mais pesado. Então acho que esse filme traz muito mais esse elemento morte. Agora, em Premonição 5, essa sensação da morte estar presente, essa atmosfera, algo sombrio, algo pesado no filme, eu não sinto tanto exatamente. Temos essa presença maior muito mais durante as mortes, em que as vítimas vão sentindo essa presença, mas ao longo do filme ela fica muito dispersa. Premonição 5 temos muito mais questões humanas, questões psicológicas, do que questões sobrenaturais. Então foca muito mais esse lado mundano, terreno, humano, pessoal, do que algo realmente sobrenatural. Então não temos muito essa questão macabra. Aqui em Premonição 5 também nós temos muito teor cômico, não é tão levado a sério assim algumas questões, principalmente nas mortes. Eu não sinto muito a presença da morte, não sinto muito aquele risco iminente de que a morte está vindo a qualquer momento, sabe? O que eu sinto em Premonição 3. Então essa atmosfera pesada, macabra, que te engole durante o filme, eu acho que eu sinto muito mais em Premonição 3 do que em Premonição 5. Finalmente chegamos então ao nosso último round, que é o acidente final. Temos o inicial e também temos o acidente final. Aqui é muito interessante que pela primeira vez nós temos a protagonista no clímax tendo mais uma premonição. A Wendy então vai ter premonição do descarrilhamento do metrô. E é muito interessante porque ela já vai chegando no metrô e quando ela entra, ela já começa a ver vários anúncios. Esses vários anúncios do metrô já remetem a todos os acidentes, todas as mortes que aconteceram anteriormente no filme. Então parece que tudo leva até aquele momento. Então ela tá completamente aflita e tá sentindo que alguma coisa vai acontecer. Aqui a gente sente muito mais a presença da morte, porque a morte ela dá voltas. E ela acaba vendo o Kevin no mesmo vagão do metrô dela. E o que ele tá fazendo lá? E quando ela tenta sair do metrô, ela vê então a Julie. O que ela tá fazendo lá? Aí a Julie comenta que o carro do pai delas parou de funcionar do nada, não tinham como consertar, ela teve que pegar o metrô. Então você vê que a morte, ela tá exatamente fazendo tudo para que todos se encontrem naquele exato momento, naquele lugar. E a Wendy, ela vê o 180 refletido no espelho do metrô. E vai acontecer. E ali vem então o cantor no metrô cantando There is someone. Aí você fala, ferrou. E ali temos então o acidente final acontecendo a todo momento, e ali o trem descarrilhando de um lado para o outro, um trem vai em cima do outro, ali o Kevin morre, a Julie morre, temos mortes. Chega na Wendy, e a Wendy então acorda, é uma premonição, vai acontecer de novo, e ali a cena vai cortando. Então esse filme também traz algo inovador, além de que Visionário vai ter a premonição final também pela primeira vez, e também pela primeira vez na franquia ninguém sobrevive. Pelo menos acredita-se, né? Porque tem aquelas teorias, já fiz um vídeo sobre isso, de que muitos acreditam que pelo menos a Wendy sobreviveu, mas enfim, né? Vamos falar que todo mundo morreu aqui. Então, pela primeira vez na franquia, nós temos então todo mundo morrendo, 0 sobreviventes. No primeiro temos 2 sobreviventes, no segundo temos 2 sobreviventes, aqui pela primeira vez 0. Até o momento,
0 sobreviventes. Então aqui traz elementos novos. E toda a construção é muito interessante, porque no acidente inicial que nós temos é no trilho. No trilho, na altura, numa montanha-russa. E o acidente final também é num trilho. Então os dois acidentes estão muito, mas muito conectados, não é mesmo? Agora, em Premonição 5, o que é interessante de Premonição 5 é a pistas de que ele se passa no passado, principalmente o uso da tecnologia, dos celulares. Não é um fator que você fica muito assim preocupado, não é verdade? Você pensa talvez, mas não é uma coisa muito importante ali para você durante o filme. Então, quando ele chega lá, o Sam e a Molly chegam naquele avião e que temos então o início de Premonição 1, conectando, fechando esse ciclo, é extremamente brilhante, inesperado, um dos melhores plot twists do cinema de terror e com certeza o maior plot twist, a maior reviravolta da franquia Premonição. E também a gente vê a Molly morrendo, coitada, porque ela sobrevive na premonição inicial. Ela poderia ser exatamente uma sobrevivente, não é verdade? E a Molly acaba se envolvendo nisso por conta de que o Sam está vivo. Se ele não tivesse vivo, a Molly não iria entrar naquele avião e ela não teria morrido, não é verdade? E a morte do Sam é a mesma morte do Alex na premonição do primeiro filme. Os dois morrem da mesma forma, queimados, e o frame dessa cena é simplesmente o mesmo. Então é muito, mas muito inteligente. Por mais que aquela roda que despenca vai até o Nathan no final, é bem assim, over demais, na verdade. O filme é bem over, né? Mas esse final, assim, esse eu fiquei muito na dúvida, de verdade. Porque eu amo o acidente final do descarrilhamento do trem, adoro toda a construção. Mas esse aqui foi brilhante em fazer ser um prelúdio. É uma coisa que a gente não espera. E conectar com o primeiro filme, o mesmo avião. Então é muito, muito inteligente. Então, mas por essa questão mesmo, eu vou dar então aqui a acidente final para Premonição 5, pelo brilhantismo de se apresentar como um prelúdio e com essa reviravolta completamente inesperada. Ufa, nossa gente, chegamos ao final, né? Que difícil aqui. Muitas coisas para serem analisadas, muitas coisas para serem refletidas sobre essa franquia, não é verdade? Mas pelos somatórios aqui, então, vocês já devem ter percebido que o grande vencedor é Premonição 3. E olha como foi acirrado, galera. 4-3. Ou seja, nossa, esses filmes são muito bons, eu gosto muito dos dois filmes. Realmente foi muito, muito difícil decidir aqui, porque são os meus favoritos junto com o primeiro. Mas comentem, vocês concordam, não concordam comigo? Coloca aqui os rounds de vocês, os pontos que vocês dão para cada round aqui de vocês. Comentem, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, porque aqui eu falo muito sobre premonição, sobre pânico, sobre Eu Sei Que Vocês Já Verão Passado, filmes de terror dos anos 70, 80, 90, 2000, slashers que vocês amam. Esse canal é perfeito para vocês. Cobertura completa de Premonição 6 aqui também no canal. Eu falo muito sobre essa franquia. Dê um like no vídeo se vocês gostaram desse quadro novo, Batalha de Sequências, e quais sequências que vocês gostariam de ver batalhando de outras franquias também, ou até mesmo de premonição. Comentem. E muito obrigado, galera. Até os próximos vídeos. Death doesn't like to be cheated.